Olá meninos, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, professor Flávio Marçal, para que juntos possamos discorrer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a prova de matemática do PAES da terceira etapa deste ano aqui. Estamos no finalzinho do ano de 2010, próximos aí ao ano de 2011, não é mesmo? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa prova aí. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui rapidamente é acerca do nível de dificuldade dessa prova. Bem, a gente costuma classificar, né, às vezes até de forma um pouquinho subjetiva, porque isso depende de cada um, mas no geral a gente costuma classificar as questões como fáceis, médias e difíceis. No caso da prova do PAES deste ano, nós tivemos aí como equipe aqui, analisamos a prova, estudamos direitinho, analisamos cada item, percebemos aqui que nós tivemos fácil mesmo, apenas um dos itens, nós tivemos 8 itens de nível médio e nós tivemos dessa vez 7 itens de nível difícil, o que não é muito comum nessa prova do PAES. Geralmente, a prova do PAES ela vem com a maioria dos itens médios, né? Que é o ideal para uma prova, porque priorizar o médio é sempre bom. Ele não nivela nem por cima, nem por baixo, ele não desvaloriza aquele aluno que estudou. Como nós tivemos nessa prova deste ano vários itens difíceis, e difíceis tanto em questão de raciocínio, quanto em questão de continhas mesmo, um pouquinho enjoadas, que levava o aluno a gastar muito tempo, isso pode ser que tenha prejudicado um pouquinho aquele aluno que estudou um pouco mais e que ficou brigando ali com a prova de matemática. Ou seja, a pessoa estudou, conhece o conteúdo, sabe matemática, sabe fazer, mas muitas vezes em virtude do tempo, por causa do grau de profundidade do exercício, ela fica um pouquinho prejudicada. Portanto, uma crítica que a gente faz a esta prova é uma excessividade de níveis difíceis. Não precisava de ter tantos dessa forma. A gente poderia ter carregado um pouquinho mais no nível médio e aberto um pouquinho mais também para o nível fácil. Mas, em geral, foi uma prova bonita, uma prova assim que abordou todo o conteúdo, certo? Apenas esse quesito aí de grau de dificuldade, em virtude do tempo, que é limitado ali na hora, a quantidade de itens difíceis deveria voltar a ser o que era antes, que era, assim, priorizar o médio, né, ter questões difíceis e fáceis, mas numa porcentagem, numa quantidade um pouquinho menor, ok? Bem, com relação às abordagens dessa prova, como sempre, né, nesses processos seletivos todos que a gente tem pelo país, salvo raríssimas exceções, o que a gente tem percebido é que aquele aluno que ele não sabe, na prova de matemática, o conteúdo de matemática e também não sabe interpretar o texto que está escrito ali, ele não faz absolutamente nada. Ou seja, aquele aluno que em tese, né, só soubesse matemática, só o conteúdo, sem saber ler um texto e interpretar o que está escrito, não faria nada. Aquele também que em tese só soubesse ler, interpretar o texto, ser um cara bom de serviço, assim, interpretação de texto, mas não soubesse o conteúdo matemático, ele também não faria nada. Para os 16 itens dessa prova, foi necessário por parte do candidato tanto uma boa leitura quanto um bom conteúdo de matemática, certo? E para a gente fechar o nosso comentário aqui, com relação à interdisciplinaridade, que também, como sempre acontece, nós não tivemos definitivamente itens interdisciplinares. O que nós tivemos sim, foram muitos itens contextualizados, quer dizer, itens que colocam a matemática dentro de uma situação problema. Porém, nós não tivemos definitivamente itens interdisciplinares, o que significa que esta prova aí teve contextualização, não teve interdisciplinaridade, nenhum item com interdisciplinaridade, 16 itens assim, realmente de matemática dentro de um contexto, alguns deles dentro de um contexto, outros totalmente abstratos, ok? Bom, de qualquer forma, eu quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui a minha satisfação em estar aqui presente e nós nos encontramos em algum outro processo seletivo por aí, ok? Um abraço